Em 2 de junho de 2015, exatamente às 14 horas e 8 minutos, os serviços de emergência da cidade de Alton, em Staffordshire, Inglaterra, receberam uma chamada de emergência desesperada de que tinha havido um grave acidente no parque temático Alton Towers. Os bombeiros foram os primeiros a chegar no local, seguidos alguns minutos mais tarde pelos serviços de ambulância e de polícia. No entanto, à chegada ao local, ficaram chocados com o que viram. Multidões bloquearam o caminho, grandes caminhões de emergência mal conseguiam aproximar-se o suficiente do Ground Zero. Algumas pessoas agiram de forma errática, e algumas das 16 pessoas presas numa carruagem meio destruída na montanha-russa Smiler gritavam de dor agonizante, enquanto outras minimizavam seus ferimentos. O pior medo dos bombeiros era como alcançar os feridos a vários metros acima do solo, numa cena cheia de gente rodeada pelos pilares de apoio e trilhos da enorme montanha-russa Smiler. Era demasiado perigoso proceder a qualquer tipo de evacuação. Os feridos tiveram de esperar. Um casal de bombeiros surgiu e começou a inspecionar a cena horrível, com as pessoas sofrendo de ferimentos. No entanto, a equipe de resgate simplesmente não conseguiu colocar um de seus na carruagem. Enviaram imediatamente um andaime de emergência, mas demorou mais de 2 horas para que pudessem colocá-lo em segurança para começar a evacuar os feridos. Mesmo os engenheiros do parque de diversões lutaram para encontrar uma estratégia segura, clara e rápida para alcançar as vítimas presas. Foi simplesmente uma operação infernal de salvamento técnico. Ao longo da provação, eles tentaram freneticamente encontrar soluções rápidas, porque sabiam que se algumas pessoas estivessem a sangrar internamente, poderiam morrer devido ao atraso. Foi um pesadelo para os bombeiros e uma experiência horrivelmente aterradora para as vítimas indefesas do acidente. Nas horas que se seguiram, os piores receios das equipes de emergência concretizaram-se, quando souberam do hospital, onde os feridos estavam a ser tratados, que 2 das vítimas tinham perdido uma perna cada uma. A indignação tomou conta deles, e se perguntavam como era possível que um parque temático tão grande não tivesse um andaime de emergência automático e móvel pronto a reagir a esse tipo de incidente, e por que é que a direção do parque demorou 17 minutos para fazer a primeira chamada de emergência. Estavam simplesmente furiosos. A chamada de emergência deveria ter sido feita dentro de 2 minutos após o acidente, e o chamador deveria ter identificado claramente que as vítimas estavam a pelo menos 6 metros acima do solo. Outro fator que dificultou o resgate foi o helicóptero da mídia, que estava a transmitir a operação de resgate em todo o mundo na televisão e nos meios de comunicação social. As chamadas continuavam a chegar e o capitão encarregado do resgate, que tem 21 anos de experiência, ficou muito perturbado. Alton Towers Resort é um parque temático e resort altamente atrativo e divertido, localizado em Staffordshire, Inglaterra, perto da cidade de Alton. É propriedade e operado pela Merlin Entertainment Group. É sem dúvida um parque temático extremamente belo e diversificado, que tem algo a oferecer a todos, independentemente da idade. Tem também um parque aquático, um spa, um campo de minigolfe e um magnífico complexo hoteleiro. Como uma grande atração, está sempre cheia de pessoas que procuram a empolgação. Uma das suas bandeiras é o Smiler, que é uma impressionante montanha-russa de aço, que abriu em 2013, como a primeira montanha-russa Gerstlauer Infinity do mundo. Encontra-se na zona do setor X do parque, com 14 loops. O Smiler detém o recorde mundial do maior número de inversões numa montanha-russa. Horas antes do desastre, Vicky Baut estava curtindo a vida com uma amiga no parque temático Alton Towers. Mal sabia ela que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nesse dia, o parque estava mais lotado do que o habitual. Como resultado, os supervisores da enorme atração do Smiler decidiram satisfazer a procura, adicionando uma carruagem extra-atração, embora raramente o façam, uma vez que 4 é o número máximo recomendado de carruagens permitido. O vento estava mais forte do que o habitual nesse dia, então os engenheiros decidiram enviar uma carruagem vazia para uma corrida de ensaio. Infelizmente, eles não sabiam que o supervisor da viagem tinha libertado uma carruagem extra, carregada com 16 passageiros. Foi um acidente infernal. Uma forte rajada de vento fez parar o carro de ensaio a cerca de 6 metros acima do solo, enquanto que o 5º carro, carregado com uma carga adicional, estava se dirigindo para ele. Os passageiros observaram horrorizados, enquanto eram atirados para a carruagem parada, a uma velocidade de 80 km por hora. Gritaram o quanto puderam, mas simplesmente não houve tempo para parar a tempo. As infelizes vítimas simplesmente se prepararam para o impacto. A maioria delas disse mais tarde ter certeza de que iria morrer num acidente maciço, que deixaria seus corpos irreconhecíveis. Vicky Baut teve azar, porque estava sentada na fila da frente da carruagem condenada, mesmo no lugar mais cobiçado. Às 13h51, as carruagens colidiram num evento violento e aterrador, que chocou os espectadores próximos, que o viram chegar
mas nada puderam fazer a respeito. O impacto foi severo. Se não fossem os cintos e as barras de segurança, os passageiros teriam sido atirados de cabeça para uma morte dolorosa. Vic fechou os olhos e preparou-se para morrer, quando sentiu a frente da carruagem apertar com força as pernas, enquanto seus órgãos internos balançavam violentamente. Ironicamente, a atração foi concebida para desligar quando uma carruagem para, mas os engenheiros ultrapassam o sistema, ignorando que havia uma quinta carruagem ainda nos carris. Quando os passageiros começaram a perceber que ainda estavam vivos, a multidão lá embaixo apressou-se para verificá-los. Aqui foi a segunda onda de erros de comunicação. O corpo humano tem uma estranha forma de nos enganar, a sentir que não estamos feridos após um acidente. Liberta adrenalina quando há um acidente ou outro incidente traumático. Esse processo natural fez com que a maioria dos 16 passageiros da carruagem pensassem que estavam simplesmente bem, mas a verdade estava longe disso. Esta foi a principal razão pela qual ninguém no terreno chamou imediatamente os serviços de emergência. Os passageiros pareciam simplesmente estar bem, mal sabiam eles que estavam prestes a começar a sentir uma dor indescritível. Minutos após o acidente, Vic Balt tomou consciência de que não conseguia mexer a perna, que estava a inchar muito rapidamente. Algumas horas mais tarde, os médicos não tiveram outra escolha, senão amputá-la. A sua vida mudou para sempre, tudo se tornou um pesadelo sombrio. Uma parte dela disse-lhe que estava tudo acabado para ela, que agora era uma moça desfigurada e indesejável, com muito poucas opções de vida. No entanto, a sua família e amigos ficaram do seu lado, enquanto ela embarcava numa longa viagem de tratamento e cura. E mais tarde ela teve o forte apoio do seu novo amor, Dino. Normalmente, quando ocorre um acidente desse tipo, o parque temático mantém-se silencioso, não fazendo declarações e evitando a todo custo a imprensa. Contudo, felizmente para os passageiros, a Merlin Entertainment, proprietária da Aston Towers, aceitou rapidamente a responsabilidade pelo acidente. A empresa chegou ao ponto de se declarar culpada das acusações contra ela, antes de se iniciar o processo judicial. A empresa entrou para a história como o primeiro parque temático a fazer tal admissão. Foram multados em cerca de 7 milhões de dólares e também pagaram uma quantia não revelada, como indenização aos feridos. Como resultado do acidente, Vic não foi a única a sofrer lesões catastróficas. Uma segunda mulher também passou pela mesma experiência e também teve a sua perna amputada. Ambas receberam uma compensação multimilionária num acordo extrajudicial. Hoje, Vic está dependente para toda a vida de uma prótese e precisa de terapia e tratamento para o resto da sua vida. Ao contrário da maioria das histórias de horror, essa termina com um casamento. 6 anos após o incidente, Vic Balt casou com seu noivo Dino Mantiotti, numa cerimônia emotiva. O casal tinha inicialmente planejado casar-se em Florença, Itália, em setembro, mas foram forçados a adiar, devido à pandemia de Covid. Mais tarde, em dezembro de 2021, Vic deu à luz a seu primeiro filho, Venâncio, por uma cesariana de emergência. Ela e o seu marido também iniciaram um negócio de pizza bem-sucedido.